Dois jogos. O Paulo falou quem quis ganhar. Não vou usar esse verbo, não. Vou falar sobre outra coisa. Acabaram vencendo. A gente pode rodar algumas imagens dos dois clássicos antes de mergulhar neles especificamente. Acabaram vencendo os times que estavam mais inteiros nos jogos, né? Botafogo e Flamengo. Uma coisa... Assim, o Botafogo estava mais inteiro no jogo. O elenco do Botafogo estava muito mais inteiro que o elenco do Flamengo ontem. 4-1. O Palmeiras fez uma escolha, né, em detrimento do São Paulo, usar mais titulares do que o São Paulo, então também estava mais inteiro. Nesse caso foi uma escolha. O Flamengo acho que não tinha escolha ontem. No caso do São Paulo foi uma escolha. Acabaram vencendo os times que estavam mais inteiros para jogar os clássicos, né? Mas inteiros e principalmente eu acho que é a questão também da mentalidade, entendeu, André? Exato. Eu acho que vem muito, não sei, por coincidência são dois treinadores portugueses e o último que teve por aqui, que fez um trabalho excepcional, que foi o Jorge Jesus, ele tinha esse negócio de poupar, esse negócio, se eu tiver condição, né, eu vou botar para jogar. E acho que foi, primeiro o Arthur Jorge colocou o que tinha de melhor para... Por quê? Como ele mesmo disse, né, o jogo mais importante nosso é esse jogo aqui. Né, até mesmo porque voltaria para a liderança do campeonato e principalmente, né, mesmo tendo um jogo 3 dias depois, você vem com a cabeça completamente diferente se por acaso você não tivesse conseguido não somente a goleada, mas principalmente o rendimento. Né? Você pega o arquirrival, você coloca realmente ele numa situação que talvez nos últimos anos não tenha passado, né? Pela superioridade que aconteceu. Eu acho que tem uma questão muito voltada pela mentalidade, da mesma forma que eu acho que aconteceu também no jogo com o Palmeiras, né? Que o que é que eu tenho de melhor? Quarta-feira é uma outra história, é um outro... Então, o que tem de melhor é hoje. Um arquirrival também, essa rivalidade é absurda. Então, eu acho que foi uma questão também de mentalidade. É lógico que o desempenho, o rendimento, performance do jogo, eu acho que o resultado foi muito normal, dentro daquilo que os dois times estão rendendo no momento. É lógico. 93, tem 8 times da Série A que jogaram mais do que o Flamengo no ano. Mas o Flamengo, nesse momento, no raio-x desse momento do campeonato, me parece o time que abriu o bico. E eu acho que não é muito difícil imaginar como o Flamengo foi chegar nessa situação. Campeonato Carioca, por exemplo, são 15 jogos. O Pedro fez 12 dos 15. O Arrasca fez 13 dos 15. Copa do Brasil contra o Palmeiras, força máxima. 3 jogos seguidos, que foram 2 de Copa do Brasil e 1 de brasileiro. Cara, 3 jogos contra o Palmeiras na sequência é um desgaste danado. Contra o Bolívar, aquela correria. Copa América, aquela sequência absurda de jogos, com 5 titulares fora, que vai desgastando o elenco, cara. Porque quem ficou aqui, se vira, vai jogando. Então o Flamengo chegou num ponto em que ele nem consegue mais clube, fazer as escolhas. As escolhas são feitas de acordo com o departamento médico. Então nem o São Paulo ainda pôde fazer a escolha ontem. O Flamengo está num momento da temporada que ele não pode nem fazer mais a escolha. A minha impressão é que o Flamengo abriu o bico. Abriu o bico. E acho que isso é um momento preocupante da temporada para você olhar para o seu elenco e falar, cara, o meu elenco está muito cansado. Mas é a questão da prioridade, André, isso tem que ser uma conversa entre departamento médico, comissão técnica e diretoria. Não pode nenhum departamento desse... É lógico que o departamento médico, fisiologia, tudo isso hoje tem uma intervenção muito maior do que existia, né? Mas eu acho que precisava, né, exatamente sentar esses 3 departamentos e vamos definir o que é que a gente quer. Eu vou atrás daquela minha teoria de 13 rodadas, 12 rodadas e 13 rodadas. Você é campeão, você é rebaixado nas últimas 13 rodadas. Né? Então você poderia abrir mão de certa... Não abrir mão, mas procurar se manter ali, como é a história do São Paulo, talvez o São Paulo não vise. E o São Paulo tem uma empatia muito grande com a questão das Copas, né? Sobretudo com a Libertadores. Né? Já é uma diretriz. Né? O Flamengo, com os problemas que teve. E olha que não foi mal durante o período da Copa América, porque a gente esperava... Foi muito bem. Que a gente esperava, né? O Tite conseguiu encontrar soluções. Uma das soluções estava dando certíssimo ontem, que foi exatamente o Léo Ortiz jogando no meio-campo, que era o melhor jogador, com participação principalmente na armação, que talvez não seja o forte dele, mas estava jogando uma partida realmente acima da média dele. E houve uma escolha no segundo tempo que praticamente desmontou tudo aquilo que tinha dado certo no primeiro tempo. Alguns jogadores são insubstituíveis mesmo. Caso de Arrascaeta, caso de Gerson, você não tem no elenco jogadores que possam manter o nível desses caras.
Entendeu? Ontem saiu o Arrascaeta, na metade do primeiro tempo saiu o Gerson, aí desarrumou completamente. Estou falando isso, mas tem que dar muito mérito ao Botafogo. Muito mérito ao Botafogo. Ao clube, porque assim, eu acho que o Botafogo, com o poder de investimento que tem do seu dono, claro, né? O Botafogo tem um poder altíssimo de investimento. O Botafogo claramente entendeu do ano passado para esse, porque o calendário do futebol brasileiro não é só jogar melhor do que os rivais, é terminar a temporada em pé, com saúde, né? E o Botafogo entendeu que não bastava ter o grande time que ele já tinha no ano passado para ser competitivo em tantas frentes, ele precisa ter um grande elenco, né? Essa é a mudança do Botafogo do ano passado para esse ano. É um elenco que, para mim, por exemplo, não deixa a desejar para ninguém hoje na América. André, só você olhar quem entrou. Entrou Tietê, entrou Alan, entrou Tiquinho, entrou o Martins. Perfeito. Esses Tiquinho nem tá tão bem, né? Esses caras, eles mantêm mais ou menos o mesmo nível. Você disser, quem é o grande jogador do Botafogo? É o conjunto. Perfeito. É o conjunto, né? Porque esses caras, quando entram, e entram 20, 25, 30, dependendo da necessidade, eles são muito bem usados, né? E entram a 200 por hora, como exatamente aconteceu. Você pega um jogador como o Martins, né, com um lateral que já está cansado. Desgastado. Com a velocidade que ele tem, é difícil. É aquilo quando sai um ponta que já deu trabalho. Aí fala assim, eu vou descansar um pouco. Aí vem o Matheus Martins para cima dele. Eu concordo com tudo. Eu queria só propor uma reflexão que eu acho o seguinte. Vou comparar com a situação do Fortaleza. Eu peguei até a ajuda da Thaís Jorge lá do Ceará sobre os números do Fortaleza. O Vojvoda usou 33 jogadores na temporada. O elenco do Flamengo é tão inferior ao do Fortaleza? O que eu acho que é a diferença do trabalho do Vojvoda para o trabalho do Tite, além do tempo de trabalho, né, é que você sabe usar todos os seus jogadores. Você não tem um modelo de jogo e os jogadores têm que ficar se adaptando o tempo inteiro naquele modelo. Cada um oferece o que pode oferecer. O Vojvoda poupa numa rodada, poupa não, ele mistura numa rodada, na outra ele vem com a força máxima, só que a força média do Fortaleza, ela é muito competitiva. Então eu acho que esse modelo de jogo do Tite, ele é feito para aqueles 11 jogadores. Quando ele sai um pouco disso, ele perde um pouco no controle do que ele pode explorar desse elenco. E aí, claro, tem questões de lesão, jogadores jovens, entre outras questões. Mas eu acho que diz muito sobre a visão da comissão técnica, como ela trabalhou esse elenco para as adversidades que a gente tem no Campeonato Brasileiro, na temporada do futebol brasileiro. Perde um titular, a diferença é muito grande, é muito significativa. Mas na Copa América, mesmo sem titulares, o time se manteve competitivo. Ele tirou a posse de bola, o time passou a jogar mais numa espécie de contra-ataque e deu certo em determinado momento, né? O Flamengo emplacou ali alguns bons jogos e depois o desgaste veio. Agora, a gente está falando de um Botafogo que fisicamente é a melhor equipe do campeonato. O trabalho deles interno de preparação física é muito superior ao que está sendo feito em todos os outros times. A gente trabalhou no jogo de quarta, né, Maestro? Eles sobraram para cima do Palmeiras, sobraram. E ontem contra o Flamengo eles poderiam ter vencido por 8 gols. Fácil. Eles trabalharam para... O Rossi jogou muito ontem, né? Porque... Por um outro ponto também, só para te ajudar nesse pensamento. Por exemplo, o jogo coletivo, né, do Palmeiras, do Botafogo e do Fortaleza não são superiores ao jogo coletivo do Flamengo? Esse é o meu ponto, cara. Então você fica dependendo muito mais da individualidade, do lampejo desses caras. Você acha que esses times se desgastam menos por ter um jogo coletivo melhor? Não tem dúvida. Mas não tem dúvida. Com certeza. É muito mais organizado. A gente vê, quando o Flamengo começa a correr atrás do adversário... Aí ele se perde. Porque depois você não tem a lucidez quando você tem a bola para poder trabalhar. Esse é um problema. O jogo coletivo do Flamengo, durante todo esse período, não foi um jogo coletivo que pudesse se aproximar do que hoje é o Botafogo. O Palmeiras teve uma caída, mas pelo menos nesses últimos tempos. Por quê? O Palmeiras era marcado por quê? A sua grande agressividade quando estava sem a bola, na saída de bola do adversário, que tentava fazer, pelo que o Paulinho falou aqui, ontem, em grande parte do jogo, fez isso. E o jogo coletivo do Fortaleza, né, que joga todo mundo. E você assim, né, mas você se desgasta menos. Porque você está organizado, você corre. Divide o esforço. Exatamente, com todo mundo. Se você eu tem uma tenho o A, rotação. B e o C à disposição, eu vou jogar de um jeito. Se eles não vão jogar, eu vou ter outra forma de jogar. E individualmente, os jogadores que vinham fazendo a diferença no Flamengo estão fora de combate, Mas né? é porque Cebolinha, Pedro... Mas a gente pode... A Ana falou de debate. Você lembra quando eu passei aqui algumas vezes, André?
Não está preparado para isso. E se o adversário não conseguir fazer, ele vai ser massacrado, ele vai ser amassado lá atrás. Isso desgasta muito, correr atrás da bola. E os jogadores do Flamengo não têm essa característica. Quero mostrar como ontem, não tem nenhuma dúvida, o Botafogo estava muito mais inteiro para o jogo. E assim, não é que o Botafogo não tenha problemas. O Botafogo perdeu o Eduardo, perdeu o Júnior Santos. Todo mundo perdeu o seu melhor jogador. O Júnior Santos era o melhor jogador do Botafogo. O que a gente pode até debater se o crescimento do Luiz Henrique também não tem a ver com essa coincidência, porque os dois ocupavam a mesma faixa de campo, mas é óbvio que o mundo ideal era ter os dois no time, evidentemente. Mas vamos mostrar a maneira como o Botafogo foi para o jogo, como ele mexeu com o seu elenco ontem e como claramente os nomes são superiores aos nomes que o Flamengo tinha, na soma do todo. Ó, aqui estão as escalações iniciais. O John, o Matheus Ponte, o Bastos, o Barbosa e o Cuiabano. O Marlon, o Gregory, o Luiz Henrique, o Almada, o Savarino e o Igor Jesus. Eu acho que aqui no papel você pode debater à vontade quem é que tem mais time, mas o ponto principal para mim é quando você precisa mexer na equipe. E aí o Botafogo estava muito mais inteiro para fazer isso do que o Flamengo, né? Vamos colocar as alterações dos dois treinadores. Ó, o Botafogo colocou em campo Tietê, o Matheus Martins, o Carlos Alberto, o Alan, o Tiquinho Soares. E o Flamengo mandou para campo o Varela, o Lohan, o Everton Araújo, o Léo Pereira e o Vitor Hugo. Então, na soma da escalação inicial e daquilo que você tirou do banco, o Botafogo estava muito mais inteiro no jogo de ontem, inegavelmente. Mas não tem dúvida, né? Não tem dúvida, né? Inegavelmente. Porque são jogadores, os do Botafogo que entraram, que poderiam ser titulares tranquilamente. Daqueles que entraram no Flamengo, quem poderia ser titular? Essa é a diferença. Quando o treinador tiver à disposição, todos eles. E nesse momento do calendário, todo mundo cansado, né? O mês de agosto é puxado, cara. Ter esse banco para mexer, fazer 5 alterações, faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas o Maes falou um ponto, André, que eu concordo plenamente. O Filipão usou isso muito quando a gente tinha essas 3 competições, disputava a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Você tem que, não é largar, mas você tem que ali falar assim, aqui eu vou tirar um pé um pouquinho, administrar, porque você tem que descansar, não tem como jogar quarta, domingo, com o pé lá embaixo. Não existe. Você pode fazer isso uma semana, na segunda semana, alguém tem que ter o descanso. E o Botafogo, aí porque eu falo de elenco, tudo bem, o Flamengo perdeu 4 jogadores. Perdeu um agora nesse jogo e já tinha perdido 3. Mas mesmo assim, se você voltar esses 3 jogadores do Flamengo, você olha esse elenco, o elenco mais jovem do Botafogo, né, com aquele desejo de crescer, de evoluir na competição, até dentro do clube. Então, assim, a diferença para mim é gritante nesse momento. Agosto vai ser um agosto puxado, de muita exigência física, mas principalmente de organização. Se não tiver organização, você se desgasta mais. E eu tô com a Ana. O Fortaleza, não tem a cobrança do Flamengo, não tem a pressão que é, mas você ficar viajando de Fortaleza para tudo quanto é lugar do Brasil, disputando como o Fortaleza está jogando, se não for organizado, não consegue chegar lá. E repetindo a informação, hoje já traz um levantamento, né? 8 times da Série A jogaram mais do que o Flamengo na temporada, inclusive o Grêmio, que passou o que passou no Rio Grande do Sul. Que não joga na casa. Exato. Nunca. Inclusive o Grêmio é um desses 8 times que o Fortaleza jogou 54 jogos na temporada, o Flamengo 48. Então, assim, é um calendário desgastante para todo mundo. E você tem que fazer escolhas. Será que o Flamengo fez as melhores escolhas ao longo do ano? Para nesse momento a gente falar, caramba, o elenco abriu o bico, está com muito problema. É isso que a gente está debatendo. E eu quero mostrar aqui o tamanho da vitória do Botafogo. Até na comparação com o ano passado, agora já são 2 vitórias sobre um concorrente direto ao título, que é o Flamengo. E é a primeira vez que isso acontece na história dos pontos corridos. O Botafogo derrotar o Flamengo nos 2 turnos. É o único time que venceu o Flamengo por 2 ou mais gols de diferença no Brasileiro. Isso foram os 2 jogos, 2-0 no primeiro turno e a goleada de ontem. Não vencia o Flamengo em casa desde 2018. Vamos lembrar que a derrota no Newton Santos ano passado, para muita gente, foi a faísca que acendeu aquela derrocada. Foram 4 derrotas no período, desde 2018, que não ganhava do maior rival em casa. Fazia 11 anos que um time comandado pelo Tite não sofria 4 gols em uma partida. É uma vitória muito grande, cara. Números muito impactantes. André, e saiu barato. Botafogo ontem. Saiu barato. Saiu barato. Bem barato. Porque vendo o jogo, você dizia assim, vai sair o gol. Vai sair o gol.
Porque foram pelo menos 4 oportunidades, né, que os jogadores do Botafogo... Mas daquelas reais mesmo. Você vai pegar... Aceleraram na reta final, Você né? pega no scout e você vê assim, não é chute a gol, não é finalização. Exatamente. É chance real de gol, mesmo que tiveram. Vendo o jogo, dava para você sentir que mais cedo ou mais tarde o Botafogo ia chegar lá. Pode ter uma bola daquela vadia, Um escanteio. mas não dava para você sentir. O jogo virou isso no muito jogo. passeio, né, cara? Muito, o Flamengo correndo muito. o tempo todo. E sempre correndo pra trás contra os caras. Exato, E os caras só exato. indo pra cima querendo. Exato. Quando um time tá bem, vou dar um exemplo, o Matheus Martins. Você vê que ele tava bem querendo o jogo. Quando o cara quer jogo, olha essa jogada. Ô, gente, o Marlon Freitas faz isso todo o jogo. Não é Exato. possível que ninguém sabe marcar isso. Até eu já sei marcar o Marlon Freitas. Gol contra o Palmeiras. É a Gol mesma contra o coisa. Palmeiras, a mesma coisa. Então você vê que é uma jogada trabalhada, é organizado, é um time que sabe o que faz dentro de campo. Então é difícil pegar esses caras inteiros, né, André? Paulinho, você vê os dois laterais, o Mateus e o Cuiabano, espetado o absurdo, tempo todo. rapaz. E tá tempo evoluindo todo. o Matheus Ponte, né? Tá evoluindo. Ele é muito questionado, ele tá evoluindo muito. E foi provocar, Bruno Henrique. Eu adoro provocação no futebol. Tá aqui um amigo meu que provocava um Provoca, pouquinho. tem que aguentar depois. Isso que eu ia falar. Quem provoca, aguenta Tem que depois, aguentar, cara. não tem jeito, não A tem banca jeito. paga e a banca recebe, né, Paulo? É isso, Ainda mais quando você provoca ainda com o jogo rolando. Ainda. Eu acho bom barato comemorar assim. Beleza, mas depois aguenta. Exatamente. não tem Depois como. aguenta. Ó, agora eu vou te falar. Luiz Henrique, se pintar na lista do Dorival. Já debateremos isso. A gente viu o Carlinhos perder uma chance clara. É um jogador que, por falar em elenco, por exemplo, ainda não conseguiu estar à altura da exigência técnica do Flamengo, né? Ele teve uma bola ali, né? Assim, Acabou de passar A ali. bola do de Léo bater- Ortiz, bola né? de No bater primeiro cruzado, tempo o aí, centroavante ali, ele sempre bate cruzado. Isso quando foi Chiquinho meu Soares treinador também aqui, perdeu ó. Meu treinador me dava duro aqui, ó. Quando você vai receber uma bola dessa, Paulo, bate cruzado, é isso. O Tiquinho Bateu também por perdeu cima. uma chance numa jogadaça do Luiz Henrique, que ele vai Atrás, costurando, todo mundo rola pra trás e ele não. Ele bate Ele não, por tem, cima, né? ele não tem entrado bem. Quarta-feira ele também não entrou bem, né? Agora o Almada, né? Assim, mesmo perdendo o pênalti, ele dá uma dinâmica diferente nesse time do Botafogo também, né? Ele é o número 10, né? Ele é absurdo, Aquele assim, número a 10 inteligência antigo, dele. que arma, finaliza. Exato. Pisa na área toda A hora. jogada do segundo gol. Os reforços entraram muito bem no Botafogo, né? Muito. Encaixaram Não muito precisaram de bem. adaptação. Já Encaixaram, chegaram jogando exato. super bem, né, cara? Encaixaram muito bem. A sensação que eu tenho, vendo. Olha essa o jogada. Botafogo, jogadaça. Foi no pênalti, né? É que o Botafogo joga. Tem time que joga pra não perder, né? O Botafogo joga, não, eu vou lá e vou fazer o que der pra fazer pra eu Ele ganhar, joga o jogo, entendeu? ele joga o jogo, eu não Ana. vou aqui me defender, ficar jogando com medo. Exato. Vou abaixar as linhas. Olha E isso o aí. time não sentiu o pênalti perdido, né? Continuou na mesma Mesma toada. rotação. Mesma coisa. Cara, é um volume de jogo, assim, eu diria até Ó, André, constrangedor. a gente tá falando só correndo tem pra tudo, trás. tem bola Constrangedor. longa, tem jogada pelas laterais, tem bola trabalhada por dentro. Trabalha, espera o momento certo de atacar. O time é muito forte. Quando tem esse resultado, pode ter certeza que lá em São Paulo o Palmeiras já está assim. Esse time é diferente, porque Porque contra ele o é Palmeiras diferente. poderia ter sido mais Exato, dois também, porque jogou pra fazer mais. Também. Que jogo vai ser esse quarta-feira, jogo. cara? Vai, jogaço. Esse Olha, a jogo gente vai está ser falando essa isso, quarta-feira. mas um dos dois vai cair. É. Exato. Né? Quer dizer, o sorteio, ele foi... Né, A pilha, né? A comemoração do Bruno Henrique, fez lá o chororô. E os jogadores do Botafogo, obviamente, no direito deles, Foram tirar onda depois. foram tirar onda depois, né? Foram falar assim, agora, pode chorar aí, né? Olha lá. Cara, tá certo, cara. Tá certo. Quando você faz isso, André, você tem que esperar depois a zoeira, a zoação. Não Claro. tem como. Olha só, até aí tudo bem, tudo respeitoso. olha E lá. foi respeitoso demais, eu acho. Pô, eles foram muito tranquilos, na minha opinião, ali, né? Gente, Agora é o Marcos- gatito, olha, o o gatito. gatito, o gatito já foi mais. O gatito já foi mais. Já foi mais. porque o gatito dá na bronca. Sanguíneo. Foi ele que tomou os tomou gols. os gols, é verdade. Então, quer dizer, tinha um resquício O aí. gatito já foi mais. Né? Ah, mas Agora, você tocou no assunto Luiz Henrique. Tá jogando muito. Qual foi a sua frase? Que se não convocar o Luiz Não, Henrique. O que eu recebi mais de ouvi mensagem. foi- Eu também. Olha a Fernandinha lá amanhã, hoje. Eu também. Do carro até aqui, Nossa. não teve um que não falou. Todo mundo me lembrando. Teve um que falou, ó, representa a torcida carioca, Fernanda Maia. Faz Teve seu um nome. que me fez tirar o fone na academia. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Ah, Pô, me fez parar a música pra ouvir isso. Lucas- São muitos motivos, Vene. 4, pelo que eu contei.
Ô, Lucas Pedrosa. O que eu posso dizer é o seguinte: poderia ter sido pior. Muito O Flamengo escapou de tomar uma goleada histórica de um rival carioca. Por que você acha isso? Porque o Botafogo amassou o Flamengo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O que a gente viu ontem, inclusive, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que agradecer ao Botafogo. Porque o Botafogo fez o seguinte, um choque de realidade no torcedor, no técnico Tite e na diretoria. Por quê? Todo mundo achava que o Flamengo estava indo muito bem, obrigado. E não está indo muito bem, obrigado. Eu vou retornar no nosso programa de sexta-feira, quando eu falei que não é normal o que está acontecendo no Flamengo. E quando eu falo o que está acontecendo no Flamengo, não é na parte técnica e tática. Também não é normal, tá? Porque o Flamengo vem jogando muito mal. Mas a parte física do Flamengo precisa ser mencionada. Não estou falando em número de lesões musculares. Estou falando na apresentação física dos atletas. Inclusive, se a gente for pegar o segundo tempo ontem do Botafogo contra o Flamengo, o Botafogo finalizou o jogo todo 19 vezes no gol do Flamengo. Só no segundo tempo foram 15. Por quê? Porque os jogadores no segundo tempo estavam exaustos. E isso não é normal. E a desculpa do técnico Tite em relação ao calendário não cabe mais. Por quê? O Botafogo teve a mesma situação que o Flamengo até o momento, jogou 3 competições. Ainda não teve um intervalo de descanso da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar, o Botafogo não mais. O Botafogo tem mais jogos que o Flamengo na temporada. E não só o Botafogo, o Fortaleza também tem mais jogo, o Palmeiras também tem mais jogo. Se eu não me engano, são 6 ou 7 equipes da Série A que tem mais jogos que o Flamengo. São 8 equipes que tem mais jogos que o Flamengo na temporada. Então, essa desculpa do técnico Tite não se cabe mais nesse momento. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo ontem, logo aos 2 minutos, foi novamente um gol de bola aérea. Isso também é culpa do calendário? Não. Isso é culpa dele e da comissão técnica dele, que precisam treinar isso. Isso não é culpa do calendário. E ontem ele tomou decisões que atrapalharam ainda mais a vida do Flamengo. Vamos lá, durante o jogo, quando ele perde o Arrascaeta, aos 4, 5 minutos, ele, de uma forma incoerente, ele bota o Vitor Hugo. Sendo que ele já disse que o Vitor Hugo não consegue jogar nessa posição que é a do Arrascaeta atualmente. Quem deveria entrar, então? O Alan deveria ter saído, na verdade. Mas ele poderia ter botado o Lohan, que em certo momento na temporada substituiu o Arrascaeta muito bem. Ele poderia ter botado o Matheus Gonçalves. Ele poderia ter botado qualquer outro jogador, menos o Vitor Hugo, que ele em outro momento disse que não jogava nessa posição. No segundo tempo, quando ele fez as substituições, ele poderia ter botado o Vitor Hugo de volante, ter deixado o Léo Ortiz de volante, porque ele novamente durante o jogo, ele recuou o Léo Ortiz para a zaga, como ele fez contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras fazia total sentido. Toda hora era bola aérea. Ontem não, o Botafogo não estava fazendo assim. E ele errou nessa mudança tática e prejudicou ainda mais o Flamengo. Olha só, com todo respeito, eu entendo a quantidade de lesões, a quantidade de desfalques do Flamengo, mas eu não vou entender a forma como o Flamengo joga. O time que entrou em campo ontem era um time para fazer um jogo justo e não fez. É um time muito mal treinado, uma bagunça do setor defensivo ao ataque. E para finalizar, muita gente defendendo o Rossi, mas o Rossi ontem fez uma partida desastrosa. Tudo bem, pegou pênalti, mas na minha opinião, ele teve culpa nos gols do Botafogo. Ele falhou em vários momentos. Teve um gol que o Flamengo tomou, que foi uma falha bizonha dele. A sorte dele que o jogador do Botafogo estava impedido, porque senão seria ainda maior. Então, repito, torcedor rubro-negro, agradeço ao Botafogo pelo choque de realidade e agradeça também, porque o resultado poderia ter sido mais vexatório. Lucas Pedrosa, ele traz talvez a falha da questão do Tite, mas também temos que destacar que do outro lado tem uma grande equipe que está se reforçando, que se reforçou na segunda janela e está muito bem organizada pelo grande treinador Arthur Jorge. O Botafogo tem mostrado muita intensidade, bons jogos contra grandes equipes, como o Palmeiras, como o São Paulo, vimos grandes jogos, como contra o próprio Flamengo. A gente também tem que entender, o torcedor rubro-negro, que do outro lado tem um time também que não tá de brincadeira na temporada, né, Lucas Pedrosa? Para mim é o melhor time do Brasil na atualidade, não tenha dúvida disso. Eu digo isso não só pelo trabalho do Arthur Jorge, que é inegável, é maravilhoso, o grupo de jogadores também é excelente, o Botafogo do meio para frente tem as melhores peças do Brasil, mas também pelo trabalho da diretoria. E por que eu digo isso, Fernanda? O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que até então era o melhor jogador da equipe na temporada. O Botafogo foi lá e trouxe o Matheus Martins. O Botafogo perdeu o Eduardo, que era um dos jogadores também considerados titulares da equipe. O Botafogo foi lá e trouxe o Thiago Almada. O Tiquinho Soares é um jogador que não tem não é um cara tão regular,
fisicamente. O Botafogo foi lá e trouxe o Igor Jesus. A posição de volante do Botafogo já era uma posição bem recheada de jogadores. Tanto é que o Danilo Barbosa nem entra no campo ontem. Sim. Mas quem jogou? O Alan, que também foi outro reforço na janela de transferências. Então, quando o Botafogo teve problemas, o Botafogo corrigiu seus problemas. E não corrigiu com meia boca, corrigiu com jogadores que são decisivos. Quem vem decidindo jogos pro Botafogo nas últimas partidas? Igor Jesus, jogador que chegou e agora é titular absoluto. Matheus Martins, 2 gols ontem. Thiago Almada, apesar de ter perdido o pênalti, belíssimo jogo. Luiz Henrique começou a ser o melhor jogador do Brasil nos últimos 2 meses e está mostrando que ele valeu Tá todos sobrando, os 20 milhões de euros porque joga de uma forma maravilhosa. Pra mim, o destaque do jogo de ontem. É o melhor jogador do Brasil. Até mesmo quando o Botafogo teve problemas no seu setor defensivo do lado direito, o Matheus Ponte é uma contratação do ano passado. Sim. E isso aí é por acaso? Não. É que o Botafogo fez um mapeamento de mercado porque o Matheus Ponte é campeão mundial sub-20 pelo Uruguai. E chegou ao Botafogo dessa forma. Evoluiu. Hoje em dia fez gol e é um jogador importantíssimo. E mesmo... Cuiabano Verdade. chegou também no momento que você não tinha uma certeza do Marçal. O Botafogo é uma equipe que se preparou dentro e fora de campo para viver o momento que está vivendo. Massacrou o Flamengo, humilhou o Flamengo e poderia ter sido 5, 6, até mais talvez. Se não fosse, até o Rossi, que fez uma partida para mim muito ruim também, falhou em 2 gols, mas salvou em algum momento. Enfim, Quem é define só o jogo, parabéns você ao falou? Botafogo. O Igor Jesus. E, ô, Vene, eu queria saber quem é o seu super-herói. Isso é um super-herói? É? É um anime, é um super-herói. Quem é o seu super-herói favorito, Vene? Wolverine. Ah, então ele é parecido com o Wolverine. Olha Então o cabelo tá dele. na hora de se curar, Vene. Vene, cadê? Bota Tá na aí. hora de se Cadê curar. o telão? Bota aí no telão. Ah, não, como é que é? Aí, amigo. Ué, o que é? Daqui a pouco a gente se vê, não se vê? Fernanda, vocês estavam com o timinho lá de vocês, foi 1-1 em São Januário, então em breve a gente se encontra também. É só não botar o Paulo Henrique, vai. Matheus Martins, Alan, Carlos Alberto, Tiquinho. Que o Marcos Braz deu ontem falando sobre a situação do Fabrício Bruno é desastrosa. Vocês acham mesmo que o jogador gostou de ouvir aquilo, de ler aquelas palavras? É óbvio que não. Alerta vermelho ligado no Flamengo, né? Com relação aí a essa lesão de Georgian de Arrascaeta. Georgian de Arrascaeta vai passar por uma bateria de exames hoje para saber a gravidade da lesão e saber se ele poderá estar à disposição ou não do Tite para o jogo contra o Bolívar na quinta-feira, pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América. Com relação a reforços, jornalista argentino diz que Benedetto está muito perto do Flamengo, é livre no mercado. Dário Benedetto entrou no radar do Flamengo nesta janela de transferência. Segundo informações do jornalista Júlio Pavone, da TYC Sport, Benedetto está muito próximo de ser mais novo reforço do Flamengo na temporada. Segundo informações divulgadas pelo tabloide argentino, o técnico Tite procurou o staff do atacante de 34 anos e ofereceu um contrato. Vale destacar que, de momento, o atleta está livre no mercado. Já seria um facilitador para o Flamengo, que tem tido muitos problemas em contratar jogadores. Mas vamos ver, vamos aguardar. Segundo aí o próprio Marcos Braz, o Michael já está próximo do Flamengo e deve ser anunciado essa semana ainda. Saudações.